Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje o martírio de São João Batista. Aqueles santos que nós temos na liturgia o privilégio de celebrar a sua solenidade no seu nascimento, Nossa Senhora e São João Batista, tem também no caso de São João Batista, Nossa Senhora, diversas outras festas do calendário. São João Batista, nós celebramos hoje a memória do seu martírio, que nós encontramos a narração deste episódio no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de hoje, e celebramos, sobretudo, a sua solenidade no mês de junho. A antífona de entrada de hoje: diante dos reis falo da vossa aliança, sem temer a vergonha. Encontro alegria em vossos preceitos, porque muito os amo. Hoje nós escutamos do profeta Jeremias a primeira leitura. O Senhor vai dizer ao profeta: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer, não tenhas medo. É interessante que, em geral, o imperativo, Deus envia o profeta, envia a pessoa. Agora ele fala, vamos, ou seja, Deus não manda o seu profeta sozinho. Ele vai junto, e isso ele vai garantir para Jeremias desde o início da sua vocação, quando ele vai dizer assim, me abandonarão, e Deus vai dizer, eu estarei contigo, vamos. Com efeito, te transformarei hoje numa cidade fortificada. O Senhor promete ao profeta, através de diversas imagens, que ele vai ser um profeta forte, um homem forte. De fato, a história de Jeremias é assim narrada. Este homem que tem uma força incrível, que anuncia a palavra de Deus, até mesmo contra a vontade do soberano e contra o parecer de todos os outros profetas, do povo de Jerusalém e da sua própria família. Os seus próprios amigos vão abandoná-lo. E Deus vai dizer, te transformo numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão. Nós encontramos isso na história de Jeremias, mas todos os profetas, sobretudo a pessoa de Jesus, mas os profetas do Antigo, os anunciadores, os apóstolos do Novo Testamento, e ao longo da história da igreja, quem foi profeta e ser profeta é a missão de cada um de nós batizado. Então, quem anuncia com a vida, com a palavra, o reino de Deus, a palavra de Deus, se torna odiado. Encontramos isso na liturgia de hoje em Jeremias e encontramos em João Batista. Mas o que é ser profeta? No rito do batismo, nós somos ungidos e se diz que somos transformados pelo batismo em sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque é missão comum de todos nós o estabelecer uma relação com Deus, o rezar, o oferecer a nossa vida como um sacrifício espiritual. Então, na igreja, todos nós batizados somos sacerdotes. Alguns desses batizados que participam do sacerdócio comum dos fiéis, são constituídos em ministros através do sacramento da ordem. Mas todos somos sacerdotes. Somos reis na medida como Jesus foi rei, que se colocou a serviço. Então, nós somos chamados a nos colocar a serviço uns dos outros, para assim exercer a nossa realeza. Mas o tema que nos interessa quando nós celebramos o martírio de um profeta é aquele da profecia. O profeta, que é a missão de cada um de nós batizados, graça e compromisso, é aquele que anuncia a palavra de Deus através da sua vida e, quando oportuno, através de palavras, que anuncia e denuncia com vigor. Somos todos profetas. Na nossa diferença ministerial, mas que cada um deve exercer a sua profecia. E isso vale tanto para o mês que nós estamos celebrando, que é quase na conclusão do mês vocacional, que das diversidades das nossas vocações que nós percorremos nesse tempo, ministérios e vocações, aquele sacerdotal, aquele da paternidade, os religiosos e religiosas, a vida consagrada no terceiro domingo, e os leigos e leigas, os catequistas, todos somos chamados a sermos profetas. Eu
estou contigo para defender-te. Não tenhas medo. Deus promete a sua companhia ao profeta e ele vai ser fiel à sua palavra. Com o Salmo 70, hoje nós assim rezamos: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. O profeta perseguido sabe que é Deus que o protege. Deus está com ele. Sede uma rocha protetora para mim. Sois a minha força e meu amparo. É muito belo quando se vai naquele lugar aonde São Francisco recebeu os estigmas e, de fato, ali tem um buraco na rocha, em forma de uma pessoa. E os seus hagiógrafos vão dizer que ali, na beira de um abismo, que naquele lugar o diabo se personificou para Francisco e queria matá-lo, empurrá-lo daquele abismo. E ele se encosta na rocha e suplica ao Senhor por proteção. E a rocha absorve Francisco, protege-o para depois libertá-lo. Então, essa expressão do Salmo, sede uma rocha protetora para mim, sempre me vem em mente esse episódio da vida de São Francisco. Deus que nos protege. Sois, ó Senhor, minha esperança, sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Vós me ensinaste desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. É interessante ver na história de Jeremias, como na história de João Batista. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o ventre maternal escolhido pelo Senhor, e que foram educados, ensinados da juventude pelo Senhor para serem esses grandes profetas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, felizes que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Nós temos uma narração onde aparece muitas vezes Herodes, o rei. Herodes é um soberano pequeno, medíocre, mas que é conduzido pela sua corte ou por Herodíades, que era a esposa do seu irmão, e que ele se casa com ela, e que isso é condenado, tal adultério, por João Batista com muito vigor. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Então, por que alguém tão poderoso precisa de acorrentar alguém tão frágil? Mas o próprio autor vai dizer assim, que o incômodo de João Batista para Herodes se tornava uma pessoa detestável porque denunciava o seu pecado. E ao invés de fazer um caminho de conversão, o rei o que faz? Manda encarcerá-lo. João dizia, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Herodes tinha medo de João. Então veja que curioso, o rei que manda aprisionar, acorrentar, um homem que não tinha nada para se defender, um miserável que não tinha nenhuma grandeza aos olhos do mundo, mas mesmo assim Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Então, que proteção é essa? Que proteção que era aprisionar, evitar que acontecesse qualquer coisa, mas que vai chegar hoje a acontecer propriamente no Evangelho. Gostava de ouvi-lo. Veja, um ouvir para não se converter é agradável. Tantas vezes a nossa relação com os pregadores é essa. É uma pregação que me agrada, mas não muda o meu coração. Gostava de ouvi-lo, mas não se convertia. Embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno para Herodíades. Era a festa do aniversário do rei. Veja que a filha dança, aquilo que poderia ser uma grande beleza, um espetáculo. A filha de Herodíades dança. O rei, já provavelmente depois de ter bebido bastante com a sua corte, vai dizer uma coisa sem sentido. Pede o que quiseres e eu te darei. Por uma dança, tudo isso, e vai dizer até a metade do meu reino. A filha tinha a chance de ter um grande patrimônio. E o que ela vai pedir? A cabeça de João Batista, orientada pela mãe. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Poderia sim, poderia. Não tem por que agir contra a nossa palavra para cometer o mal, um homicídio, uma coisa injusta. Poderia sim. Então o rei manda decapitar e é entregue a cabeça à moça, que entrega a mãe e os soldados. Então, pelos soldados, e os discípulos vão cuidar do corpo de João Batista. Então, aquilo que era uma festa se torna uma cena horrenda.
Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e pela verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Que São João Batista interceda por nós, para que nós sejamos profetas no nosso hoje. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.